Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar, dando continuação à literatura em série. Já falamos no anterior sobre geração beat. Vamos falar mais um pouco sobre geração beat, mais uma transição. Vamos começar lá no poeta Dylan Thomas, poeta galês, que nasceu em 1914, e vamos passar pela geração beat, dos anos 50, vamos até os anos 60, com o início da carreira do Bob Dylan, que nasceu como Robert Allen Zimmerman, 1951, em plena Segunda Guerra Mundial, que vamos debater aquela questão de letra de música é literatura, letra de música é poesia, é literatura. Nós já falamos em vídeo anterior sobre isso, né? Então vamos falar Bob Dylan, que está aqui na foto, né? Já foi mostrado anteriormente também, com o Allen Ginsberg e o Michael McClure, que dos anos 60, 66 essa foto. E aqui o McClure que participou junto lá com The Doors, Jim Morrison. E aqui o Allen Ginsberg, né? Então a foto está aqui no Poesia Beat, organizada pelo Sérgio Conde. Então vamos ver essa questão do Bob Dylan. Vamos usar esse artigo da revista Voz em 98, um artigo que trata justamente sobre o Dylan Thomas, né, Dylan Thomas e o Bob Dylan. Bob Dylan, leitor de Dylan Thomas, e como é que o Dylan Thomas influenciou a geração beat. Esse artigo é escrito pela professora Maria Silvia Beth, publicado em 98, tem uns 20 anos que eu li esse artigo, e ela é especialista em literatura estadunidense. Então ela conhece muito teatro estadunidense, poesia, prosa, né? Então a base vai ser praticamente ler isso aqui, os trechos em que ela fala. Então ela fala basicamente dos poemas traduzidos do Dylan Thomas, né? Tem várias versões no Brasil. E nascido em 1914, Dylan Thomas teve vida curta e fama rápida, deixando atrás de si, com sua morte, a lembrança do caráter exuberante, o senso visionário próximo dos românticos, e a lenda de um artista autoimolado na dependência fatalista e autodestrutiva do álcool. O seu primeiro livro foi publicado em 1934, quando em 1946 ele publica Death and Traces. Sua reputação literária já se encontrava estabelecida. Então, ou seja, ele, rapidinho ali, nos anos 30 e 40, ou seja, ainda não tinha a geração beat, que o Kerouac começou a publicar ali nos anos 50, né? Muito bem. Ao mesmo tempo em que se constituiu no protótipo de muitas pretensões literárias dos anos 40, Dylan Thomas desenvolveu algumas de suas mais marcantes características incorporadas e radicalizadas na geração que se segue a sua, e mais particularmente pelos poetas norte-americanos da Beat Generation. As viagens que fez à América, realizando leituras de seus poemas em lugares públicos, tiveram o poder de estimular o potencial transformador que se encontrava latente, desencadeando assim um processo incontestavelmente inovador. Assumindo a identidade do bardo galês, Dylan Thomas estendeu o alcance de sua lírica e participou de radiofonizações, debates e leituras que suscitaram reações tão intensas e diversificadas como a própria natureza de seus versos. O emocionalismo aberto, o cultivo da intensidade, as deslocações sintáticas, a frequente obscuridade causavam impacto entre os críticos, levando-os a apontar no autor desde a moralidade, que levava à trivialidade, a fixação infantil até abandono da tarefa da articulação, hermetismo, monotonia. Então, isso aqui, trechos do ensaio de Maria Silvia Beth, de Dylan Thomas a Bob Dylan, e ela mostra, ou seja, que ali, quando surgiu o Dylan Thomas, aquelas leituras públicas, lembra que a geração beat nasceu ali, surgiu para o mundo ali em 1955, com a leitura pública, inclusive do Allen Ginsberg, presença do Kerouac, em que aí o pessoal conheceu, olha isso aí, e aí depois foi tentar publicar o livro, né, o Ferlinghetti tentou publicar o livro e recebeu o processo. A gente já viu isso no vídeo anterior. Mas quem que o pessoal estava lendo? Né? O Dylan Thomas, junto com o Walt Whitman, né, e o Proust, lido pelo Kerouac, por exemplo. Aqui ela faz, então, ela volta lá aos românticos, né? O Ginsberg lia o William Blake, como já viu. E aí o Bob Dylan que nasceu em 41, né? Em 41, ele
estava lendo, justamente por isso ele escolheu, né? Ou seja, o nome dele é Robert Allen Zimmerman, mas ele escolheu o nome de Bob Dylan. Robert Bob Dylan, de Dylan Thomas. Né? Então, essa que eu estava mostrando o link aqui, atravessando a Beat Generation. Né? Então, aqui, ó, o crítico Louis Simpson ressalta o caráter visual das imagens na obra do poeta, no caso, Dylan Thomas. Observe que a sua materialidade e a sonoridade musical sempre elaborada teriam sido de grande importância no sentido de estimular os jovens poetas norte-americanos beatniks, os beats, né, a superar as restrições da impessoalidade. A preocupação em debruçar-se sempre sobre questões metafísicas estimula em Dylan Thomas a tendência a pensar por imagens, muitas vezes alimentadas pela leitura dos poetas metafísicos como John Donne. John Donne é aquele famoso por quem dobram os sinos dobram por ti. Inclusive influenciou o Hemingway, né, o título do livro Hemingway, por quem os sinos dobram. Né? Muito bem, então você pode fazer uma volta aqui lá no Shelley, no Byron, no Keats, né, esses românticos. Inclusive o Shelley foi ser lido por Gregório Corso, né? O pessoal vai ler, vai fazer uma releitura dos românticos. E aqui tem uma série de poemas, né? Uma série de poemas. Entretanto, o campo temático, a área que mais se aproxima da poética, que seria pouco depois reivindicada pelos beatnik, né? A poesia de Thomas possui o que se poderia chamar de apetite pelo divino, pela transcendência. Deus e o homem, a vida diante da iminência da morte, o mistério do nascimento, da sexualidade são cogitações recorrentes. O ser humano tende a ser encarado como duplo mistério, dividido sempre agonicamente entre a materialidade do corpo e o desejo da transcendência. O imaginário cristão se faz fartamente presente através da simbologia religiosa da cruz, do sangue, do cordeiro, do altar. Formando um contraponto com este fio temático, Thomas utiliza muito expressivamente as alusões ao ato sexual e à sexualidade latente. Sexo e morte muitas vezes confluem para a mesma direção, o que é sugestivamente aludido através da aproximação entre né, em inglês umbo, e tumbo. Então, entre útero e túmulo. Né? Em inglês é possível fazer. Né? E aí há uma série de poemas. A religiosidade de Dylan Thomas não é de caráter ortodoxo, já que sua base, como observa Tyndall, é a afirmação do ato poético, mais do que a difusão da fé religiosa propriamente dita. A aceitação da doutrina cristã é resultado de um empenho pessoal diante do qual os símbolos da cruz e do altar são desafios, levando ao processo de incorporação da religiosidade e seus símbolos pelo poético. Né? Então, ele usa uma perspectiva poética como um jogo de sentidos e revelações. Então, basicamente, continuando. Então, isso aqui ela aproxima esses jogos, né? Esse arrebatamento do poeta, essa espontaneidade, ao Rimbaud. Né? Você pode ver que existe nos românticos e no Rimbaud, por exemplo. Né? Então, sempre seguindo aqui o artigo da Maria Silva Becht, ela vai mostrar que, sem dúvida, o aspecto mais decisivo que se refere à fortuna crítica e ao processo de recepção da poeta Dylan Thomas pelas gerações que se seguem. Né? Então, fala que ao invés do refinamento, da erudição, da abordagem sistemática do Scholar, a postura de Thomas como criador é desregrada entrega e principalmente de diluição dos limites que separam vida e obra, artesanato poético e arrebatamento emocional do indivíduo. Ou seja, tem tudo isso na vida do Rimbaud. Né? Ou seja, a vida se confunde com a obra e tem tudo a ver com os poetas da geração beat. Né? Muito bem, apesar do grau geral de prosperidade sem precedentes, afinal os Estados Unidos são a nação hegemônica por excelência, prevalece por parte das gerações que então atingiam a casa dos 20, ou seja, o pessoal que nasceu durante a guerra, né, nos anos 40, nos anos 60, já estão com 20 anos, né? Prevalece por parte das gerações que então atingiam a casa dos 20 uma atitude de desencanto com os padrões competitivos da América branca, anglo-saxão, protestante, né? WASP, né? White Anglo-Saxon Protestant, né? O furor republicano que conduz o herói de guerra Darwin Eisenhower à presidência, como promissor jovem Richard Nixon como vice, traz consigo a ascensão do senador Joseph McCarthy, né? Macartismo, cujo discurso ferrenhamente anticomunista é utilizado como estratégia de controle da opinião pública.
Então ali aquela ideia do anticomunista, né? O comunismo vai invadir a América, né? Então, e tem esse contraponto, né? Nós temos os comunistas que querem invadir a América e manter agora o American Way of Life é a solução, né? Então, a América salvará o mundo. É o discurso da Guerra Fria, né? É o discurso da Guerra Fria. E nisso, nos anos 60, tem ali o jazz, tem ali o blues e vai se implementar mesmo o rock and roll que surgiu no início dos anos 50 e nos anos 60 vai ter aquela geração do Bob Dylan. Bob Dylan vai lançar um álbum em 63, né? 63. E já tem um clipe do Bob Dylan segurando as plaquinhas com a letra da música e no fundo tem o Allen Ginsberg lendo, né? Nós estamos na avenida, tem um primeiro plano, o Bob Dylan está com as plaquinhas com a letra da música e lá no fundo você vê o Allen Ginsberg na rua assim, lendo alguma coisa. Então já tem esses clipes, tem essa marca ali nos anos 60. E aquela foto ali dos anos 66, isso que seria a explosão do rock and roll, né? As forças criadoras que se articulam a partir deste contexto, né, seja de contestação, só surgiriam plenamente com a eclosão da contracultura na virada dos anos 60, né? Graças a quem? Justamente a geração beat, né? Da canção de protestos, os movimentos da consciência negra, dos hips, a New Left, né? a nova esquerda, e aí, os dropouts, draft resistors, que apaixonadamente denunciaram os horrores do intervencionismo beligerante dos Estados Unidos no Vietnã. Então, em plena Guerra Fria, né, desse discurso macartista, já estava lá acontecendo a invasão do Vietnã, que os americanos se afundaram lá, né, questão da guerra. Então, ou seja, dos Estados Unidos ali da Segunda Guerra até o Vietnã, teve essa geração do contestamento, né? Em 54, aqui eu falo 54, mas na casa o Dylan Thomas morreu em 53, né? Novembro de 53. A morte de Dylan Thomas, Jack Kerouac escreve San Francisco Blues, obra fundante para toda a geração beat, no qual alinha-se além dele próprio, Allen Ginsberg, Michael McClure, William Burroughs, Gary Snyder, o editor e poeta Lawrence Ferlinghetti e Gregório Corso, só para citar um dos principais nomes, que já foram citados no vídeo anterior. A palavra beat, associada inicialmente ao radical de beatitude, beatific, sugere também uma feliz aproximação semântica com upbeat, a batida, né? Beat, evocando assim a fundamental identificação de todos os criadores de geração com harmonia, ritmo, blues, jazz, folk, no caso folk rock, que é o Bob Dylan. Então, ela ressalta justamente esse surgimento espiritual, né? Também Ginsberg denuncia e lamenta a tendência generalizada a associar-se o termo à atitude irada com o mundo. O componente espiritual representa sem dúvida um dos eixos significativos da estética beat. Inclusive é isso que está falando aqui o Wheeler. O Wheeler fala muito dessa questão espiritual, transcendental, mística, né? E não só a questão de contracultura. Aliás, está incluída a contracultura, né? É a questão de ir contra a cultura materialista ou mística. Então, a busca dos elementos chaves para entender o processo de sintonia entre os beats da geração de Ginsberg com a poética de Dylan Thomas é uma ideia que prevalece do poeta maldito, tocado pelo germe do trágico, do autodestrutivo, angustiado diante de expulsões sexuais e dúvidas existenciais, mas ainda assim aberto à perspectiva da caminhada espiritual, da luz interior, da religiosidade como elemento propulsor de sua imagética. Então tá aí a ligação, né? Então a preocupação do Kerouac, do Ginsberg com a questão metafísica, a questão existencial, e não só o ritmo, né? Como Dylan Thomas, os poetas da geração beat caracterizavam-se por abraçar apaixonadamente a opção pela criação, assumindo a sua atitude de procura uma forma alternativa de criação literária de existência. A utilização do peyote, cactus alucinógeno que fala McClure, Scratching the Beat Surface, a fruição irrestrita da homossexualidade, a visão cáustica da América capitalista e mistificadora são os temas essenciais da poética deste grupo de criadores, como diz o Hall, o Eric Miller, do Ginsberg e da Arma Bums, né, ou seja, os vagabundos iluminados do Kerouac. Então, e aí começa uma longa discussão aqui sobre a morte, a orelha de Van Gogh, né, que é um poeta no mencionado Death to Van Gogh Here. Ginsberg estabelece paralelos entre Whitman e Lorca, entre Mayakovsky e Hare Crane, tomando por base a opção sexual no caso dos dois primeiros e o recurso final ao suicídio no caso dos dois últimos. A característica de Ginsberg e de muitos demais beats, o estabelecimento de uma relação bastante crítica com os chamados cânones literários das gerações anteriores.
Então, outra coisa, muitos críticos da época não vão chamar a poesia beat de poesia. Vão começar a questionar justamente se a Beat Generation é poesia. Então, eu estou pegando trechos do ensaio. Esse ensaio está disponível então na revista de maio e junho de 98 da Maria Silva Beth. É sensacional porque ela faz um recorte, ela começa lá no Dylan Thomas, atravessa os beats e vem até no Bob Dylan. Então a canção do Bob Dylan evoca essa concepção romântica, do trabalho poético, um caminho entre o poema e a balada. O poema e a balada, aquela velha, né, questão dos Beatles. Os Beatles são os bardos modernos, né, os trovadores modernos. Então, no caso, Bob Dylan seria esse trovador moderno, né? Atraído pela poética marginal dos beats, tanto quanto pela folk music e blues, Bob Dylan viria a atingir o interior da canção popular, uma senda para o processamento do trabalho específico, que remete paralelamente aos trabalhos próprios beat, fechando assim o ciclo de referências. Então, ele vai lançar álbuns em 63, 64, 66 e vai acontecer o que? Aqui é a foto do Bob Dylan da época. O Bob Dylan vai culminar a carreira de grande letrista com o prêmio Nobel de 1916. Né? Por aqui posso fazer um recorte ela vai contando aqui a questão da poesia engajada. Né? A poesia do Bob Dylan é uma poesia engajada. Né? Ele mostra essa questão dos ícones da geração, a questão dos direitos civis. Né? Então, também o comentário cáustico de Bob Dylan acerca da suposta homenagem a Thomas evoca a realidade da sobrevivência do poético nos novos tempos, como no título da canção de Bob, The Times They're Changing. É aquela canção que está lá no início da abertura do Watchmen. Né? Os tempos estão mudando. Dentro de um mercado de bens culturais de massa, a perspectiva da recepção do literário passa necessariamente pela captação múltipla de ícones. E neste respeito, a representatividade de Dylan é imensa, quer sob o ponto de vista do resgate das matrizes musicais do folk e do blues, quer sobre as grandes bandeiras sociais e políticas, que é os direitos civis, Blowing the Wind, denúncia da devastação nuclear em Hard Rain's Gonna Fall e na escalada da guerra do Vietnã com Master of War. Né? Então, em 64, o Dylan já está estabelecido como assim, aquele porta-voz da nova esquerda, né? A Bill Lefty. E aí é quando ele usa a guitarra elétrica lá no festival, em 65, e causa toda aquela questão, né? Ou seja, um cantor folk está usando a guitarra elétrica, né? Então, ela faz esse recorte até 65. E nós podemos ressaltar, então aí tem as várias canções do Dylan, né? Que são citadas no artigo, Blowing the Wind, Like a Rolling Stone, Hurricane, Times They Are Changing, Every Grain of Sand, All Along the Watchtower, que tem a versão de Jimi Hendrix, né? Mr. Tambourine Man, Lady Delay, Master of War, Train Waiting Blue, Knocking on Heaven Door, Joker Man. E pode-se fazer uma listagem de letristas, né? Ou seja, letristas que são poetas. Então você pode falar do David Bowie, o Leonard Cohen, Pat Smith, né? Lou Reed, Nick Cave, John Mitchell. No Brasil você tem Cazuza, Renato Russo, Belchior, Raul Seixas, Arnaldo Antunes. Então, para quem tinha dúvidas de se a letra de música é poesia, é literatura, então o Bob Dylan vem, né, fechar essa questão. Ou seja, aqui depois ela tem uma série de poemas traduzidos de Dylan Thomas. E você pode ver que a influência é total, né? Ou seja, a narração de histórias, aquelas imagens que tem nas letras do Bob Dylan. Nós não vamos abordar as letras do Bob Dylan, né? Mas pode fazer um vídeo só sobre isso, pegar a letra e traduzir. E ela vai mostrando, cara, isso aqui são uma série de poemas traduzidos do Dylan Thomas, né? E uma série de poemas aqui. E ela mostra o seguinte, como a influência. Aqui, ó, outra foto do Bob Dylan. Aqui o meditativo, certo? Então, para concluir essa série de vídeos, né? Essa série de vídeos sobre a Beat Generation, então não podemos deixar de falar da influência da Beat Generation, a influência que a Beat Generation sofreu aqui do Dylan Thomas e que chegou até o Bob Dylan e ao Prêmio Nobel de 2016, muito polêmico, mas eu acho que o Bob Dylan mereceu. Ok? Obrigado pela atenção e compartilhe.